Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como vocês estão? Hoje, dia 31/7/2024, eu vou fazer um vídeo fazendo algumas perguntas para você. E eu gostaria muito que você pegasse uma caneta, um papel e anotasse as perguntas que eu vou fazer e estudasse mais um pouquinho. Antes de eu começar o vídeo, eu vou passar um pequeno vídeo que eu fiz sobre fases da Lua. Eu vou tentar entrar o mais breve possível no enredo para que possamos transcorrer o vídeo de uma forma bastante lúdica. E quando terminar o vídeo, eu vou tentar passar o vídeo completo, falando do porquê do atraso da Lua, tá bom? Só repetindo, são 14 horas e 33 minutos. Eu não sei se vai pegar. 14 horas e 33 minutos desse dia 31/7/2024, tá certo? Vamos lá agora então ver esse vídeo, mas antes vamos orar. Mas eu também te peço um favor. Pega o papel, pega a caneta. Pega o papel e pega a caneta, já deixa aí, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, eu vou te pedir esse imenso favor. De novo esse raio da lâmpada, tá vendo? Não sei se vai dar para ver a lâmpada ali, ó. Ó. A lâmpada, tá vendo? O raio vem da lâmpada. Eu espero que você não fique... que tá cortando bem meu rosto no meio. Deixa eu botar assim para ver se melhora. Mas aí não, vai ficar muito virado para cá. Então assim, ó, te peço um grandioso favor. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like, faça comentários. Pega o seu grupo de WhatsApp, YouTube, Instagram, Telegram. Compartilha lá, Facebook, tá? É só você copiar o link e botar lá no grupo. Então, o que acontece? Vamos ao que interessa? Então vamos orar. Eu vou orar em voz baixa. Eu vou orar só para mim, você ora para você. E no transcorrer do próximo vídeo eu faço uma oração em voz alta. Vamos orar? Então, gente. Então vamos ao que interessa. Preste atenção nesse vídeo aí. Vai ser um vídeo um pouco lúdico, até para você entender sobre algumas perguntas que eu vou fazer. E logo quando terminar o meu vídeo, eu vou botar um vídeo completo falando por que a Lua, em mês de agosto de 2024, está com atraso de mais de 40 horas. Tá bom? Bom vídeo aí. Olá, tudo bem? Depois de algum pensar, eu pensei o seguinte: isso aqui é o canal, tá? Já tem 4 semanas que esse vídeo foi feito. Hoje, 1 de agosto de 2024, e eu quero só falar com você aqui que ontem, dia 31, eu fiz um vídeo, só que a explicação saiu tão esquisita que eu achei melhor refazer esse vídeo aqui. Deixa eu te explicar. A Lua, ela tem 4 fases. A primeira fase, Lua Nova. A segunda fase,
lua crescente. A terceira fase, lua cheia. A quarta fase, a lua decrescente, que muitos conhecem como minguante. Como minguante é como se fosse uma praga, uma maldição, um agouro. Eu não gosto de falar lua minguante, eu gosto de falar decrescente. O que cresce, diminui. Se você for reparar, a lua nova, ela fica do dia 4 ao dia 11, contabilizando 7 dias. A crescente fica do dia 12 ao dia 18, contabilizando 6 dias. A lua cheia contabiliza do dia 19 ao dia 25, contabiliza 6 dias. E a lua decrescente contabiliza do dia 26 ao dia 1, que também contabiliza 6 dias. 6 vezes 3, 18. Tá? 6 vezes 3, 18, porque aqui são 6 dias, 6 dias, 6 dias. 6 vezes 3, 18. Com mais 7, 25 dias. Tá? Eu não estou com caneta e papel para averiguar a hora. Mas de 8 da manhã do dia 11 às 12 horas do dia 12, dá 28 horas. Dá 28 horas. E aqui, às 15 horas do dia 25, às 6 horas da manhã do dia 26, dá 15 horas. Tá bom? 15 horas. 28, aqui ó. 28 com 15 dá 42 horas. Não é isso? Não é isso? É 18 com mais 15. Dá 28 mais 5 dá 13. Não, ô meu pai amado. Aqui dá 28 horas, seria 28 mais 15, seria 38, 8 mais 5, 13. Seria 43 horas, quase 2 dias, tá? Então, se formos contabilizar aqui dá 25 dias, 25 dias com mais as horas, chega-se a 28 dias, tá? Porque eu tô contando só a hora, mas tem uns minutos, tá? Então, pode botar mais ou menos uma hora aí, ó. 25 com 25, 50. Com mais 18, 60. Com mais 13, 70. Então, facilmente 1h15, 1h10 aí a mais. Então, por isso que eu estou botando 2 dias. Estou botando aí perto das 48 horas. Bora botar 45 horas. Então, dá. Se você fizer a conta direitinho aqui, vai dar 28 dias. Tá certo? 28 dias e algumas horas, e alguns minutos. Por quê? Porque tem um ano bissexto, tá? A cada 5 anos, um mês de fevereiro dá 29 dias e não 28. Tá certo? Eu estou tentando fazer essa explicação para você não estranhar. Aí deixa eu só te falar uma coisa. A Bíblia, lá em Salmos e em outros livros, fala que toda festa relacionada ao que é bênção começa na lua nova, no começo do mês. Eu estou só dando o agosto como mês, tá? Mas é começo do mês. Tá certo? Então, quando começar o ano judaico, deixa eu falar uma coisa que talvez você não saiba. O ano judaico não é entre março e abril. O ano judaico é entre setembro e outubro, tá bom?
mas eu vou falar sobre aquilo que você conhece como Páscoa, porque o nome não é Páscoa. Quem deu esse nome de Páscoa por causa da imundície do paganismo foi a Igreja Romana, porque o que tem que ser comemorado é o êxodo, é a saída do povo do Egito, é o êxodo. Então, toda vez que você, lá no mês de março ou abril, você toma ceia, sendo a primeira ceia do ano, você não está comemorando Páscoa nenhuma, você está comemorando a saída do povo do cativeiro, tá bom? A saída do povo do cativeiro, o êxodo, que mais tarde aquele êxodo se transformou na cruz de Cristo, o qual você também ceia não por causa de Cristo, porque Cristo ele deixa bem claro que nem na mesa está, mas você comemora como se você estivesse sendo libertado da escravidão, do pecado e desse mundo que vivemos. Então, quando você entende-se da Santa Ceia, que é no começo do mês, que fica entre 15 de março a 15 de abril, você está comemorando isso, tá? E as outras fases da lua também têm a sua questão das festas comemorativas de Israel. Então eu quero que você entenda isso, tá bom? Eu achei melhor realmente fazer um vídeo novo, explicando mais devagar sobre essa questão, para ninguém entender errado. A guarda que eu faço do sétimo dia é feito pela lua. Então, todas as vezes que você vai pela lua contando os 7 dias que a lua nos dá para ser o dia santo, você vai entender qual é o dia santo. Se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta ou se é sexta, tá certo? A mãe dos meus filhos chegou aqui, o vento bateu a porta, gente. Então, o que acontece? Eu queria explicar isso para deixar mais claro. Os outros vídeos que eu fiz ficou mais bagunçado ainda. E eu peço também para vocês, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, estuda melhor sobre a verdadeira guarda do sétimo dia. E claro, faça comentários aqui embaixo, tá bom? De novo eu peço como um grande favor. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Muito obrigado. Sejam todos abençoados. E claro, continue vendo o vídeo agora. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido mais um pouquinho sobre a questão de como é a transição da fase da Lua, quando é que começa e termina uma fase da Lua. E agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre o sétimo dia. Por quê? As perguntas que eu quero tentar explicar aqui hoje é o seguinte. Sétimo dia, qual é? Qual é o verdadeiro dia? Qual é o verdadeiro sétimo dia? Gênesis capítulo 2, versículo 3, é real? Ezequiel capítulo 20, é uma marca ou é um chamado? Mateus 5,17 é uma ordem? Mateus 5,14 ao 16 é o quê? Embora talvez eu comece pelo Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16, que eu começo explicando por ali, tá? Embora a primeira pergunta é sobre o sétimo dia, qual é o verdadeiro sétimo dia, eu estou com vontade de começar esse estudo aqui por Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Escreve aí, tá? Escreve aí o que eu estou falando. Apocalipse 14, versículo 12. É um protesto ou é uma vingança? As mensagens de Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Fala sobre o quê? Lucas 21,
e Mateus 24 são iguais? Fala o quê? Então as perguntas são só essas. Sendo que só uma questão informativa, tá? Hoje, dia 31/7/2024, é o quarto dia da lua crescente, tá? É o quarto dia da lua crescente. Desculpa, crescente, ó. Decrescente. A lua minguante, tá? Ela está minguando para começar a lua nova, tá? É lua nova, crescente, cheia, ou decrescente, ou, para quem quiser também chamar, minguante, tá? E cada dia da semana relacionado a essa fase da lua, existe um nome apropriado, tá bom? Eu não vou ficar falando os 28 nomes, não, porque isso aí, se você quiser, você pode procurar, tá? Eu tô aqui com um calendário de 2021, tá vendo aqui a data? 2021, mas eu escrevi aqui em cima que hoje é dia 31/7/2024, tá? Que é uma quarta-feira. Eu queria que você olhasse aqui no calendário. Eu queria que você olhasse aqui pelo calendário gregoriano, porque o nome desse calendário aqui que seguimos é gregoriano. O calendário ele começa bem pertinho aqui, ó, em vermelho, domingo, e termina no sábado. Todo mês é assim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tá vendo? Todos os meses são assim. Ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os meses são assim. Começa no domingo e termina no sábado. Em nenhum lugar da história, após a conquista de Roma, todos os países do mundo, que é onde chegou a Igreja Católica e aonde predomina a Igreja Católica, Roma domina até hoje. Tá? Tem alguns países que não aceitam, mas mesmo assim também domina. Então o que acontece? Esse aqui é o livro de Daniel 12, que eu ia falar algumas referências, mas não vou falar não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então o que acontece? Dentro dessa sabedoria que eu vou passar agora para vocês, e já informando aqui que você pode pegar o calendário aí da sua casa, que sua mãe pegou lá na padaria, no mercado, você vai ver que não está diferente desse. A semana começa no domingo e termina no sábado, tá? Aqui em cima é a data que eu estou, aqui embaixo é a data do calendário. Eu achei ali um calendário velho e botei aqui para ver. Só reformulando, não é lua crescente, é decrescente ou minguante, tá? E dentro do conceito, eu vou começar o estudo por Mateus 5 mesmo, tá? Eu ia começar aqui falando sobre o sétimo dia, mas primeiramente eu quero falar para vocês sobre a questão de Mateus 5. Vamos lá em Mateus? Mateus capítulo 5, versículo 14. Vamos orar? Então vamos orar. Já achou aí Mateus capítulo 5, versículo 14? Então agora vamos orar. Amado Pai, clama através do Salvador que derrame sobre mim teu Espírito Santo, que faça eu falar e ensinar coisas que vêm de ti, que não seja nada meu, que não seja um homem falando, nem um religioso, mas que seja o servo, aquele a quem tu todos os dias permite de estar aqui em frente a essa tela, gravando vídeos, para que homens e mulheres venham saborear mais um pouquinho da tua glória. Ah, Pai, derrama sobre nós teu Espírito.
Aonde tiver um lá agora com brigas, contendas, pessoas com sentimento de suicídio, com pensamentos de usar droga, bebida, põe teus anjos lá agora para guerrear contra esses demônios. Põe teu espírito nessa pessoa e faça ela recuar e não querer fazer nada disso. É o que eu te peço através de Salvador, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Eu aqui peguei aqui a Bíblia da mãe dos meus filhos. King James, letra junto. Edição 2023, tá? Ou é 22? 2022. Então, se tiver um pouquinho diferente da sua, é por causa disso, tá? E tá escrito assim, ó. Mateus, capítulo 5, versículo 14 em diante. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixais a vossa luz. Assim deixai a vossa luz. Resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Se você estiver escutando barulho, é porque a mãe dos meus filhos está aqui na cozinha, está fazendo uma barulheira. É por isso que às vezes dou uma olhadinha aqui para. Então o que acontece? Mateus capítulo 5, versículo 14, fala o seguinte: sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você foi escolhido para ser. Gente, calma aí, vou inverter o celular aqui para ver se tira essa luz daqui. Calma aí. Aqui fala sobre quem tu é. Porque quando fala sobre a tua luz, sobre aquilo que é edificado, que não é para ficar com a Bíblia embaixo do braço, e que muito menos que é para ficar sendo religioso, indivíduo de alguma placa religiosa, pregando segundo o que a religião quer que você fale, quer que você pregue, ele deixa bem claro: a cidade que edifiquei, eu vou pôr como baluarte, como estandarte. A cidade que eu edifiquei, eu vou pôr ela sobre um monte ao qual as pessoas vão olhar e vão desejar. Por um acaso, a pessoa que eu der meu Espírito Santo, o qual vai ser brilhoso, como uma luz, é para ser escondida embaixo de uma cama onde é escuro e sujo? É isso que está sendo falado aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Está falando para você sobre o que você quer ser, sobre quem tu é. Aí entra uma questão. Ó, tá um pouquinho de lado assim, porque se eu botar assim, deixa eu ver. Ah, não, beleza. Consegui botar o celular ao contrário aqui, a luz não tá mais vindo. Então vamos lá. Então o que acontece? Quando o Criador ele fala para você que você é o luzeiro do mundo, que túmulo nenhum, que cova nenhuma, que trevas nenhuma há de superar a luz que há em você, você tem que entender que você tem que parar de ser religioso, religiosa, de buscar uma placa religiosa porque você quer um filho curado, você quer um trabalho, você quer um marido, você quer uma esposa. Porque a nossa missão é muito maior do que um filho, do que um trabalho, do que um marido, do que uma esposa.
E querendo ou não, para sermos completos, não podemos cair na balela de acreditar que somente devemos aceitar Jesus e pronto. Que somente devemos olhar para a cruz e nada mais. Porque isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. Eu, por várias vezes, por problemas pessoais, doença, problemas com filhos, hoje não sou mais casado, mas com problemas no casamento, quantas vezes eu fui lá na igreja, ajoelhei no chão e orei para que o problema fosse resolvido. Isso é natural do ser humano. Mas isso não pode ser o foco principal do evangelismo. Isso não pode ser o foco principal da conversão. Não pode. Não pode e não deve. Problema todo mundo tem. A partir do momento que você sai da barriga da tua mamãe, você começa a ter problemas na vida. E a partir do momento que sua mamãe, seu papai falam assim, ó, já é maior de idade, os problemas só triplicam. Só triplicam. E o meu foco principal não é procurar Cristo porque eu estou com problema. O meu foco principal é procurar Cristo porque eu quero ser salvo. E como que é que eu vou ser salvo? Sendo obediente. Como é que eu vou ser salvo? Olhando e enxergando aquilo que ele quer me ensinar. Praticando e ensinando as pessoas a entenderem o que Cristo quer. Por isso que vem a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? O sétimo dia, qual é? Você pode me falar qual é o sétimo dia que o Criador fundou? Porque pelo calendário gregoriano, cheio de coisa que tem que guardar. Eu vou pegando para fazer vídeo e vou deixando aqui. Mas eu vou guardar isso aqui. Pelo calendário gregoriano, tá vendo aqui? Deixa eu... Ah, tá aqui, tá do outro lado agora a câmera. Pelo calendário gregoriano, contando de domingo a sábado, o sétimo dia é sábado. Mas isso aqui é um calendário romano, é um calendário gregoriano. O primeiro sinal do sétimo dia está lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis capítulo 2? Abre lá, por favor, Gênesis capítulo 2. E está escrito assim, Gênesis capítulo 2. Versículo 3. A partir do versículo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos lá. No sétimo dia, o Criador já havia terminado a obra que terminara. Neste dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então, abençoou o Criador o sétimo dia. A Bíblia sela, compreenda uma coisa, a Bíblia, ela sela toda a criação do universo, não importa se é anjo, se é querubim, se são ETs, se são ou não são alguma coisa, se são celestiais, se não são celestiais, se são capirotos, não importa. A Bíblia sela, falando que ao sétimo dia ele terminou toda a obra que iria fazer em todo o universo. Isso é, no sétimo dia acabou, ele não inventa mais nada. Aí vem a questão. Qual é o sétimo dia? Tem nome? Então, versículo 3. Então, abençoou o Criador o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Você entendeu que a Bíblia selou tudo que o Criador fez no universo nesse sétimo dia? Toda a obra. Não é porque ele fez o ser humano, o bichinho e a água, não.
toda a obra do universo foi selado nesse sétimo dia. Toda a criação, se existe ET em algum planeta, em algum sistema solar e por aí pelo espaço afora, esse ET está incluído nesses 7 dias. Volta ali de novo. Capítulo 2, versículo 2. No sétimo dia, o Criador já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado até aquele momento. Você que quer ser teólogo, você que quer inventar alguma desculpa para falar que eu estou errado, é um direito seu. Eu não estou aqui para debater se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu estou aqui para te mostrar o que está escrito. Eu não estou aqui segundo placa religiosa nem faculdade religiosa, porque está tudo entregue à maçonaria. Está tudo entregue à Igreja Católica. Não me importa. O que importa é o que está escrito. Então eu te pergunto, qual é o sétimo dia? Você vai falar que o sétimo dia é o que está aqui no calendário gregoriano, que é o sábado? Mas se é o sábado, por que ele aqui, no versículo 13, não, versículo 14, fala assim, ó, Bereshit, ou Gênesis, capítulo 1, versículo 14, e fala assim: declarou o Criador, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. O Criador fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. O Criador colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou o Criador que isso é bom. Que isso é bom. Aí se você pega essa aqui, tá escrito assim: eu não sei se é essa ou se é a outra. Mas tá escrito assim, ó. É, é. Deixa eu ver se está aqui na outra. Calma aí. É que é tanta Bíblia, é tanto linguajar maluco. Deixa eu ver se está aqui nessa aqui. Agora eu estou obrigado a abrir um montão aqui para ver. Uma coisa que era para ser simples já está se tornando. Então. Aí o que acontece aqui? Nenhuma dessas aqui me apresentou o que eu queria ler. Porque, dependendo da tradução bíblica, está escrito assim: e o Criador fez 2 grandes luzeiros. Um
para governar o dia, o outro para governar a noite. E fez as estrelas, para que, através da lua, viesse mostrar o tempo e as estações no seu tempo. Eu não sei qual Bíblia está, só se olhar lá. Mas, basicamente, é isso aí que eu estou falando. Deixa eu só ver aqui na Bíblia Católica o que está sendo falado aqui na Bíblia Católica. A Bíblia Católica é horrível para ler. Assim, é de uma humilhação. É de uma humilhação a pessoa fazer uma Bíblia com uma letra tão pequena assim, sabe? É uma humilhação horrível. Aqui, ó, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse assim: Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. Assim se fez. Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro poder da noite. E as estrelas, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Na Paulinas tem, porque é uma Bíblia mais antiga. Eu até me espanto, isso aqui é 2012 e não está com esse dizer. Caramba! Por isso que eu peguei ela. Eu tenho que dar uma procurada lá. E para dias e noites. Então, o que acontece? Quando você entende que... vou ter que ir lá em Salmos, né? Salmos 83, enfim. Existem vários outros livros na Bíblia que eu poderia abrir aqui para validar a lua como um luzeiro que simboliza, né, dias e anos. Mas, como eu quero só correr e eu quero que você entenda qual é o verdadeiro sétimo dia, eu quero que você estude sobre o caso. Para você entender que esse calendário aqui é um calendário solar. E a Bíblia fala do calendário lunar, tá? O calendário lunar, ele é feito do seguinte. Ele é feito de 7 dias e mais ou menos 15 minutos a meia hora. Aí vai depender de como a lua vai passar o dia. Tá? Então, são 7 horas, fica entre 15 minutos e 30 minutos para passar de uma fase para outra da lua. E no final do mês vai dar geralmente 29 dias, e dependendo do atraso da lua, pode chegar até 30 dias. Porque os meses, eles são regulados da seguinte forma. São 28 dias visíveis e de 1 a 2 dias não visíveis. Sendo que, antes de Roma chegar e destruir, conforme está escrito lá em Daniel, né, que a besta viria para destruir o tempos, mudar e modificar o tempos, né, tempos e 2 tempos. Então, o que acontece? Era assim que era movido. Olhava-se a lua e entendia-se que a lua, ela tinha um ciclo de 7 dias úteis. E esse ciclo de 7 dias úteis terminava na sexta-feira ao anoitecer. Se esse ciclo da lua
terminasse sexta-feira, meio-dia, como era dia, eles iriam esperar escurecer para validar o sábado. Isso na sexta-feira. Se lá escurecesse, fosse um dia que escurecesse 10 horas da noite. Então, seria sexta-feira até 10 horas da noite. Aí, quando não houvesse mais raio de sol, 10 horas da noite, começaria o sábado. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda o seguinte. Esse calendário que seguimos, que a Igreja Adventista guarda, não é o calendário bíblico. Não é. É o calendário gregoriano. Tá? É o calendário gregoriano. E para você entender... Só um minuto, gente. Calma aí. Só um minuto. Agora é sério. Só um minuto. Eu dei uma paradinha aqui que eu fui ali resolver um problema. Porque eu tinha esquecido meu chá no fogo. Eu quase que queima tudo ali. E aproveitei. Eu fui também fazer outras coisas. Aí eu estou voltando aqui. Então, quando eu falo para vocês sobre essa questão do calendário, é isso. Se você é adventista e nunca escutou sobre essa questão do calendário lunar, conversa com seu líder espiritual aí da igreja, não importa se você é adventista da promessa, adventista renovada, sétimo dia. Conversa aí com seu líder espiritual, vê se ele sabe. Se ele não souber, comenta aqui embaixo que eu tento te ajudar, tá certo? Eu não gosto de ensinar pelo celular. O que eu posso fazer é te passar alguns versículos, porque no total chega a quase 100 versículos, esse estudo sobre o calendário lunar. Eu te posso passar uns 20 ou 30 para você se esforçar e ter mais interesse de aprender. Então, sobre essa questão do sétimo dia, eu acredito que você já entendeu que a Bíblia não aponta nome de dia nenhum, nem dia da semana. A Bíblia fala que a lua é o luzeiro do céu para governar dias, meses e anos. A Bíblia da Igreja Católica fala de festas. Mas temos que entender uma coisa simples, tá? Temos que entender uma coisa simples. Até hoje, o DNA do tempo do planeta é feito pelas estrelas. Não sei se você sabe disso. Todas as vezes que eles querem saber sobre um cometa, sobre chuva de meteoro, de asteroide, eles olham para as estrelas e fazem um mapa estelar para entender até quantos mil anos, bilhões, trilhões, quatrilhões de anos tem algum fato que aconteceu na Terra. Então, lembrando que eu creio que a Terra só tem 5.000 anos, 5.794 anos. Alguns calendários dá 5.800 e pouco. Mas fica aí, né? Entre 700 e 800. Então, o que acontece? Vamos agora lá em Ezequiel. Vamos em Ezequiel. Vamos entender o que está sendo falado em... Estou sem óculos. Vamos ver o que está sendo falado em Ezequiel capítulo 20. Porque, assim, uma coisa importante é entendermos, é aprendermos. Porque, entenda o que eu vou te falar. Cara, o que houve aqui? Meu pai amado, esse chá. Ué, que doideira, meu irmão. Hein? Porque, assim, dentro desse contexto, o que eu posso falar para você é uma coisa bastante simples.
A crença vem do ouvir. A sabedoria vem do estudar. Se você é uma pessoa que só ouve, você vai ser crente. Sempre vai ser crente. Você só vai acreditar. E as experiências que você vai ter vai ser sempre de alguém, não sua. Mas quando você estuda, quando você olha e fala assim, ó, eu não quero ser igual. E como é que eu posso entender se aquilo ali é verdade, se eu estou sendo igual, sem fazer uma pergunta simples? Aonde que está escrito? Quais são os versículos da Bíblia que um sustenta o outro? Essa é a pergunta base. Essa é a pergunta base. Aí, o que está escrito, segundo o que está escrito em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20? Porque a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: Ezequiel 20, versículo 20, é uma marca ou é um chamado? Você pode me dizer? Se quando você lê esse versículo, você entende isso como um chamado ou como uma marca? Porque está escrito assim. Eu vou ler o versículo 19. Ezequiel, capítulo 20, versículo 19 e 20. Se eu continuar, porque eu vou achar interessante, tá? E está escrito assim: Eu sou o Yahvé, o Criador, o vosso Criador. Caminhai, pois, de acordo com os meus estatutos e obedecei às minhas leis. Isso é um conselho, é uma ordem. Vou repetir. Isto que eu acabei de ler no versículo 19 é um conselho ou é uma ordem? Versículo 20. Santificai meus sábados ou Shabbats, pois servirá de sinal entre eu e vocês, entre vocês e eu, para que entendais que eu sou o que sou, o Yahvé, o vosso Criador. 21. Mas os filhos também se amotinarão contra a minha pessoa, não andarão segundo os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhe obedecer viverá por elas, e profanarão os meus Shabbats ou descanso. Por este motivo, eu afirmei que derramaria o meu furor sobre a cabeça de cada um deles e os castigaria com a minha indignação na travessia do deserto. Lembrando que se você for procurar aí sobre a questão da chuva seródia, a chuva seródia, ela é riquíssima em poder para aqueles que guardam a lei, tá? Eu não vou entrar em questão de chuva seródia agora, mas estou só te lembrando sobre a chuva seródia ou seródica, tá certo? A coerência é falar seródia, mas também pode ser falado seródica, tá? Por que não sei? Comenta aqui embaixo se você sabe por que pode ser seródia ou seródica, tá certo? Aí eu te faço uma pergunta sobre Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Santificai meus sábados, ou santificai o sétimo dia, ou santificai o Shabá, ou santificai o dia do descanso. Não importa o nome que você dê. Pois servirão de sinal entre eu e você, entre você e eu. Isto é, um lembrete
uma marca ou é um chamado? Eu falei só de marca e chamado, né? Mas eu acrescentei aí o lembrete. Para você, o que que é? Comenta aqui embaixo. Porque é importantíssimo você entender primeiro o que que é. O que que é? Para depois você crer. Como é que você vai crer numa coisa que você não sabe o que que é? Como é que você vai crer no sétimo dia se você acredita no calendário romano? Como é que você vai acreditar no sétimo dia se você não entende se isso é uma marca, ou é um chamado, ou simplesmente um lembrete? Para que a chuva seródia caia sobre nós ou a desgraça? E para você entender, é que eu estou olhando aqui o papel, porque aqui é mais um enredo aqui para eu não misturar eira com beira. E para você entender, vamos lá em Mateus 5 de novo. No começo eu li Mateus 5, versículo 16 e 17. Não, 14 ao 16. E agora vamos ler Mateus 5, versículo 17 em diante. Vamos lá em Mateus? Mateus, capítulo 5, versículo 17. E o que que o Salvador fala? Não penseis que vim destruir o quê? Não penseis que vim destruir o quê? Fala para mim. Não penseis que eu vim destruir o quê? Fala alto aí, ó. Para o capeta sair de perto de você. Para esse espírito imundo que está fazendo você ficar confuso, confusa, sair de perto de você. Creia. Não pensei que vim destruir a lei, os profetas. Eu não vim para anular nada. Eu vim para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem um i ou um mínimo de um traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Pergunta simples para você que não é adventista. O mundo que você vive é o mesmo mundo que Jesus viveu? Antes da crucificação? O mundo que você vive é o mesmo que Jesus viveu antes da crucificação? E é o que vive depois da crucificação? É o mesmo? Então, você tem que crer o que está escrito aqui. Aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para você ver que é a Bíblia. Você tem que crer o que está aqui, ó. Mateus 5, versículo 17 e 18. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o quê? A Igreja Católica é tão lindinha, né? Ela fala assim, será chamado menor no céu. Não, vai ser chamado de Lúcifer, de capeta, de capiroto. Vai ser considerado filho do diabo. Vai ser considerado um comunista, um socialista. Vai ser considerado o Beuzebu. A Igreja Católica botou aqui, né? Vai ser considerado menor no reino. Não, não, não. Aquele que deturpar a lei, aprender e não ensinar, vai ser considerado o próprio capeta.
Se duvida, leia. Quem é o menor no mundo espiritual? Fala para mim. Quem é o menor ser? O ser menos considerado e esquecido no mundo espiritual? Quem é? É o capeta. É o capeta. Você vai ser considerado filho do capeta. Filho de Satanás. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grandioso, será chamado de um dos 144 mil, será chamado coluna do templo celestial, assentará na cadeira para julgar até os anjos. O que praticar e ensinar a lei será chamado de grande, será um juiz. O que deturpar a lei e não ensinar vai ser chamado de diabo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do Pai Celestial. Aí quando você pega esse versículo 20, você fala assim, mas como assim ser maior do que os escribas e fariseus? Porque os escribas e fariseus do atual ou daquela época, eles faziam uma única coisa. Eles praticavam misericórdia entre eles, entre a galerinha deles, tinha misericórdia, tinha batidinha nas costas, né? Tinha abraço, tinha perdão, tinha elogios. Entre eles tinha isso. Mas quando olhava para o povo, quando olhava para aqueles e aquelas que não faziam parte da panela deles, eram pesados. Eles mandavam as pessoas fazer coisas que eles mesmos não queriam. Eles mesmos se recusavam a fazer, mas eles mandavam alguém fazer. Porque se não fizesse, era pecado. Se não fizesse, estaria excomungado do templo. Era escravidão. A mesma coisa acontece hoje. Não vai você fazer o que o pastor da sua igreja quer, não, para ver se você não é excomungado, para ver se você não é jogado de lado, para ver se você não é uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata. Então, quando ele fala aqui de você ser maior do que os escribas, ele está falando no ato de você entender que você não tem que ter panela, que você não tem que ficar de amizadezinha batendo nas costas, só olhando para o seu grupinho, só olhando para a sua placa religiosa. Ele fala que você tem que ser maior do que isso. Mulher, homem, adolescente, idoso, idosa. Aí, para você entender o que é o sétimo dia, vamos lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse. Porque o que eu quero mostrar para você aqui em Apocalipse, você pode até achar errado o que eu vou falar. É um direito seu. Até porque eu sempre falo que eu não quero que você acredite em nada do que eu falo. Eu quero que você estude. Que você entenda como que você está errado em praticar o que a sua religião manda. Aí está assim em Apocalipse 14, versículo 12. Está assim. Está assim. Não, vou ler aqui mesmo. Eu tenho outra tradução ali que é até melhorzinha do que essa. Mas eu vou ler essa aqui mesmo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Fala assim. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem os mandamentos do Criador e permanecem fiéis ao Salvador. A fidelidade em Cristo é reconhecer a morte e ressurreição dele. Porque quando você escuta um crente falar que o Pai doou o Filho à humanidade, você reduz o sacrifício de Cristo a nada. Porque parece que o Criador pegou lá uma vaca, um bezerro, ou qualquer outra porcaria qualquer, jogou lá para ser imolado e acabou. Aquilo ali foi pessoal.
O Criador ali não teve, o Criador ali não teve nada. Não teve nada. A decisão foi de Cristo. O Criador ele não deu o filho dele para ninguém. Foi Cristo que se doou. Para de falar que foi o Criador que deu. O Criador não deu nada. Isso daí era uma questão pessoal de Cristo. Em momento algum, o Criador falou lá no céu, eu vou engravidar aquela mulher vai ter um filho, ele vai passar a vida toda sofrendo, para lá na frente morrer na cruz porque eu quero. De maneira nenhuma. Para de acreditar nessas porcarias que falam. O Pai Celestial não doou nada a ninguém. Não doou nada a ninguém. Isso foi uma decisão pessoal de Cristo. Ele que se doou. Ele. Quando ele olhou lá no Monte das Oliveiras e sangrou pelos poros, ele estava ali clamando que não acontecesse com ele, porque ele sabia que morrer é uma coisa horrível. Mas ele falava assim, mas não deixe que a minha vontade superabunde a graça, a misericórdia, o perdão. Que esse cálice, se puder, não venha até mim, mas que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque Cristo, ele foi feito para ensinar o caminho. Mas a decisão era dele, morreu ou não na cruz. A decisão era dele. Da mesma forma que a sua decisão é se você é convertido ou não. Se você segue a Cristo ou não. Se você morre na cruz ou não. A decisão é sua. Então, quando você lê aqui está a perseverança. O que é perseverar? Se você não sabe, procura no Google, no dicionário. Aí você vai entender que perseverar é para os fortes. É para as pessoas que não têm TDAH. É para as pessoas que não mudam facilmente de ideia. Perseverar é aquilo que a pessoa se determina, morre, mas não muda a opinião. Morre, mas não para de buscar aquilo que está sabendo que vai conseguir. Isso é perseverar. Pessoas que mudam de ideia rápido, está tudo perdido. E quem é fiel? Fiel é aquele que compra barulho, é aquele que toma soco na cara, porque sabe que aquela pessoa está certa. E ela compra barulho. Então, ser fiel é quando você olha para Cristo e fala assim, eu apanho, me matam, mas eu creio que tu és. Se você for uma pessoa que muda de opinião rápido, rapidamente você vai desacreditar, sabe em quem? No Salvador. Mas, Oliveira, o que isso tem a ver com o sétimo dia? Simples. 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 Como é que eu posso me santificar por causa da lei se eu não creio naquele que morreu na cruz? Como é que eu posso me identificar que eu tenho um chamado, uma marca, ou pratico o conselho dado pelo Criador sobre a guarda do sétimo dia, que não é sábado, deixando bem claro, que não é sábado. Estou desde o começo falando que isso aqui é um calendário romano. Estou desde o começo falando que é pela lua que vemos o sétimo dia. Então, se você não entendeu, agora eu acredito que você tenha entendido. Sétimo dia não é o sábado, tá certo? Então, o que acontece? Para terminar só esse fato aqui de Apocalipse. É que para o sétimo dia ser validado na minha vida, eu tenho que crer na morte e ressurreição de Cristo.
E aqui fala que é o mais importante. O mais importante. Está aqui se falando, ó. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem ao quê? Ou, dependendo da tradução que vai pegar ali, os que guardam. Os santos guardam o quê? Guarda o domingo? Guarda a segunda? Guarda a terça? Guarda a quarta? Guarda a quinta? Guarda o sexto dia? Tira o domingo, põe o primeiro dia, tá? Porque eu não quero dar nome de sábado no sétimo dia. Ou guarda o sétimo dia. Saiu no domingo no automático aqui, mas é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia para falar o sétimo. Porque eu não reconheço o sábado como sétimo dia. Tá? Eu não reconheço. É um direito seu de reconhecer qualquer dia como sétimo dia. Mas eu não reconheço o sábado como sétimo dia. O sétimo dia. Nem reconheço domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Eu não reconheço dia nenhum como sétimo dia. Porque o meu sétimo dia quem me dá é a lua. É a lua. Quando você começar a estudar, amadurecer e entender, aí você vai entender o porquê que eu estou falando que eu não reconheço dia nenhum como sétimo dia. E sim, eu reconheço o dia que a lua me dá como sétimo dia. Então, o que acontece? Para terminar aqui, tá bom? Então, o que acontece? Só para você entender. A cada 8 dias... Desculpa. A cada 8 semanas, o sábado se torna o sétimo dia. A cada 8 semanas. Não, 8 semanas não. Oh, meu pai amado. A cada 32 semanas. Tá? Não, desculpa. 16 semanas, ó, tô viajando aqui. A cada 16 semanas, a cada 15 semanas, o sábado se torna 2 vezes o sétimo dia. Tá? A cada 15 semanas. Tá? A cada 8, o sábado que eu falo é do calendário gregoriano. O sábado, a cada 8 dias, se torna o primeiro sábado e a cada 15 dias se torna o segundo sábado, tá? Mesma coisa no domingo, mesma coisa na segunda, mesma coisa na terça e assim vai, tá certo? Mas o dia oficial é o dia que a lua me dá. Aí segue se você quiser, mas aí você vai ter que amadurecer antes de você acreditar no que eu tô falando. Mas aí eu te faço uma pergunta bastante simples. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 9, está sendo falado o quê? Você pode me dizer? Sobre o que está sendo falado? Não pense que é uma mistureba, porque não é. Uma coisa está ligada à outra, tá certo? A marca da besta é o domingo, é o dia do sol. Tá certo? Tudo que transfigura o sétimo dia para qualquer outro dia da semana é a marca da besta. Tá certo? Porque a besta, a besta não, capeta. Porque besta é um ser, o diabo é outro. Porque tudo aquilo que o diabo faz é atentar contra as leis universais, que são os 10 mandamentos que você conhece, tá? Então, o que está sendo falado aqui em Apocalipse 14, versículo 6? Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava na mão o quê? O evangelho. Não é o evangelho. Sabe, aprenda uma coisa vocês. A Igreja Católica foi ela que fez a Bíblia. Então, o que acontece? Ela está escrevendo o Evangelho porque ela tem que fazer a propaganda de Cristo. Mas o anjo aqui, ele está proclamando a lei. Tá? Então, o primeiro anjo, ele proclama a lei. Tá? Aí vem falando assim, ó. Observei outro anjo
o evangelho eterno, para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então não é evangelho, é a lei, é a Torá. Você tem que entender o seguinte: evangelho é da igreja católica. Torá é aquilo que o Criador deu ao seu povo, que você conhece hoje como israelense. Tá? Então é a Torá. Sempre entenda que é a Torá, porque você vai ser julgado segundo a lei, não é segundo o evangelho. É segundo a lei. Você é correto? Você é correta? Vamos ver o que você fez de errado na vida. Vamos ver se seu nome está no livro da vida. Então proclamou com voz grande, ou voz grave, ou com um alarido de trovão, não importa conforme está escrito aí na sua. Temei ao Criador e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Juízo, 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 juízo significa o quê? Lei. A hora da sua lei chegou. A hora de ministrar a sentença. A sentença é ministrada não é pela graça. A sentença não é ministrada, não é pelo ato de bonzinho. Ah, Cristo, não. É pela lei. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu, caiu a grande Babilônia. Aí, por que eu não gosto de falar Babilônia? Porque Babilônia é um apelido que foi dado àquele reino. Porque se você prestar atenção, lá em Daniel, o rei daquele reino era um coração de leão. Ele era um homem segundo a vontade do Criador. Então, quando você fala Babilônia como se fosse um portal de pecado, não. Aquilo teve que acontecer porque quem estava em pecado era Israel. Porque toda vez que Israel está em pecado, todo o povo sofre. Todas as vezes que Israel caiu é porque estava em pecado. E o terceiro anjo, versículo 9. E o terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa do Criador. Por que aqui está falando vinho da justiça severa? Porque se vinho é bebida fermentada, se vinho é algo que é simbolizado como uma bebida que faz as pessoas deixarem de ser sóbrias, equilibradas, então aqui fala bem claro que aquele que continuar buscando o que a besta oferece, esse será inundado pela desgraça que vem da parte do Criador. A loucura será espiritual. Você está entendendo como uma coisa está ligada à outra? Para terminar, Lucas 21. Para terminar, Lucas 21. Só um minutinho. Remédio de pressão está atacando o dia todo. Quem sofre de pressão sabe o que eu estou falando. Quem não sofre, busque uma melhora de saúde de vida para você não precisar. Então, o que acontece? Para você entender. Lucas, capítulo 21, fala o seguinte. Lucas 21.
versículo 20. Sabe por que eu não dou estudo mais pelos meus canais? Porque antigamente eu estava dando estudo, pessoas estavam escutando o que eu estava falando e estavam tendo suas próprias ideias, estavam indo para dentro das igrejas falar que foi o Espírito Santo que deu a eles e estavam pedindo dízimo e oferta por pregar coisas que estavam escutando da minha parte na internet. Como antes de eu ver isso acontecendo comigo, eu já via isso acontecendo com outras pessoas, mas eu nunca vi ninguém pedindo dinheiro. Quantas vezes eu chegava na casa de crente, ele estava lá vendo o Abílio Santana, ou sabe lá o mais quem, pegava de cabeça os versículos para não anotar na frente, mas quando você vê que a pessoa está muito interessada no que aquela pessoa está falando, você sabe que aquela pessoa vai pregar igualzinho. Quantas vezes eu vi isso? Chegando na casa de crente, eu vendo o crente olhando lá no YouTube lá. Por quê? Porque ele queria falar alguma coisa igual. Tudo crente fajuto. Tudo crente fajuto. Só tá ali para pegar dinheiro fácil. Aí entenda uma coisa. Lucas capítulo 21, versículo 20. Para aqueles que guardam a lei, eu vou falar aqui, eu às vezes fico até rindo, porque eu já escutei pessoas com uma saúde muito mais debilitada do que a minha, falando assim, se chegar assim mesmo, porque geralmente é velho falando, é mulher falando, mulher que tem até medo de sair na rua, de ser assaltada, mas geralmente assim, é esse tipo de gente que tem medo de sair na rua porque é assaltado, vê um macumbeiro, muda de calçada porque tem medo do macumbeiro, enfim. Geralmente é esse tipo de gente que a gente escuta falando essas coisas. Quando chegar a tribulação, eu vou correr para dentro do mato. Aí eu olho assim, aí eu falo assim, mas tu não tem dor na coluna? Como é que tu vai para dentro do mato? Se tem dia que você está mancando. E frio. Eu tô aqui de camiseta e você está com 2, 3 casacos com frio. Aí as pessoas ficam aborrecidas, porque eu falo a verdade. As pessoas querem ver um resultado que não existe, só existe na cabeça delas. Sabe o que eu falo pro pessoal da igreja? Gente, se alguém souber aí, pela divina revelação do Espírito Santo, que vai acontecer a perseguição, só me avisa. Mas não espera por mim, não. Eu sou obeso, eu tenho problema de pressão. No primeiro momento que faltar remédio e eu não tiver água para beber, eu vou capotar. Problema de pressão, problema cardíaco, problema na coluna, obeso, com 150 quilos. Eu falo isso. Falo, gente, só me avisa. Só para eu não ser pego de surpresa. Porque temos que viver uma realidade. E mesmo se hoje eu emagrecer, eu tô com 50 anos. Tu acha que eu vou atrasar um cara de 20? Tu acha que você com 55 anos vai andar igual um cara de 20, 25? Você, mulher, que tá com filho aí, tu acha que tu vai conseguir acompanhar outra mulher que não tem filho? Não vá buscar sua salvação sendo correto e sincero não para tu ver. Vai confiando nesse negócio de ir pro mato. Salvar. Vai confiando. Então, o que está escrito aqui em Lucas capítulo 21, versículo 20? Quando virdes o exército fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Absoluta destruição. Você acha que quando fechar o cerco, eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, quando fechar o cerco em São Gonçalo, o que vai acontecer com todo crente? Com todo aquele que professa contra a besta? E todo aquele que não aceitou a marca? Vai vir a destruição. Não vai dar tempo de correr pro mato, não. Sabe quem vai conseguir fugir? Quem não for velho, quem não tiver problema de saúde, quem o próprio Espírito Santo tirar. E minha filha, meu filho, se eu conseguir fugir, é porque o Espírito Santo me tirou, porque eu não tenho condições nenhuma. Em 1 quilômetro, tu pode fazer um percurso em 5 minutos.
E 1 quilômetro eu vou levar de 20 a 30 minutos para fazer. Andando, correndo, não importa. Como tu vai fazer esse 1 quilômetro. Então é isso que eu estou falando, porque eu não vou correr, porque eu não tenho estrutura para correr. Nem cardíaca e por causa da obesidade também. Então, querendo ou não, só vou fazer 5 quilômetros andando. E você sendo magro, sendo jovem, tu pode correr. Então é isso que eu estou falando para você. Não vá procurar hoje entender e se santificar, não. Porque o importante não é você ficar vivo. O importante é você ser salvo. Quem é que não quer ser os 144 mil? Todo mundo. Mas melhor do que ser, melhor do que ser os 144 mil é eu saber que estou salvo. O que é melhor? Estar salvo ou perder a salvação porque acredito que vai ser uns 144 mil? Vamos lá em Mateus 24? Vamos lá em Mateus 24, por favor. Para terminar, tá certo? Está escrito assim em Mateus 24. Gente, não vou ler tudo não, que vai até o versículo 51, tá? Eu vou ler aqui o versículo 3 até o 33. Eu não vou explicar nada, só vou ler, tá? Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 33. 35. Tendo o Salvador se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Tempos, tá? Plural. Então o Salvador lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza ou engane. O vos seduza para mim é melhor, sabe por quê? O que o pilintra faz com a mulher? O pilintra não engana ninguém. Mas o que ele faz com a mulher? Se a mulher gosta de um negão, o pilintra vai pegar aquele negão do jeito que ela gosta e vai botar do lado dela para ela sentir o cheiro do negão. O que a pombagira vai fazer com um homem? Ela vai entender que o cara gosta de uma preta, de uma ruiva, de um olho claro, de um olho escuro, de uma alta, de uma baixa, não importa. E vai atrair essa mulher para perto daquele cara para ele sentir o cheiro dela, escutar a voz, ver o sorriso de canto de boca. E o cara sabe que é furada. A mulher sabe que é cadeia. Não está enganando ninguém. Não dá. A primeira coisa que você vai ver não é da igreja. Segundo, se for da igreja, está desviado. Se for da igreja, amor, me fala aí um versículo da Bíblia, não vai saber. Se for da igreja, vai fazer de tudo para fazer sexo, cheirar um pó, beber uma cerveja, isso sendo da igreja. Ou vai inventar desculpa que hoje não vou, mas amanhã eu vou, mas nunca vai. O diabo não engana ninguém. O pilintra não engana mulher nenhuma. A pombagira não engana homem nenhum. Mas o diabo sabe te oferecer aquilo que tu quer. Ah, mas eu sou casado. Tudo bem. Então, vamos botar lá uma doença. Vamos botar lá o chefe oferecendo um cargo na empresa para você perder todo o tempo do mundo, para você parar de buscar o Criador, porque ir para a igreja é uma coisa, parar de buscar é outra, tá? Não confunda o ato de você buscar o Criador em você ir para a igreja. O ato de ir para a igreja é a maior bobeira que tem. Você indo ou não para a igreja, se você busca o Criador, tá ok. Porque Daniel iria para a igreja, Jesus ia para a igreja, os apóstolos iam para a igreja.
Moisés ia para a igreja? Não confunda você se santificar e buscar o Criador em ir para a igreja. Versículo 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Isso é, essas coisas que ocorrerão, não é porque você vai, tá tendo guerra, não. Isso aí é para eliminar o joio do meio do trigo. Sabe por que tem tanta gente hoje desistindo do Evangelho? Sabe por que tem tanta gente hoje desistindo de Cristo? Porque é tudo joio. A parábola do caminho, que as sementes caem, e cada lugar que ela cai, acontece alguma adversidade que faz a semente não germinar, ou se germina, morre, é porque é a consequência da história do mundo. O ser humano, ele tem que ser muito teimoso para continuar com Cristo. O ser humano, ele tem que ser muito obediente para não vacilar com Cristo. Versículo 7. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. A primeira dor de um parto é a que menos dói, tá, gente? É aquilo que você, quando vê em filme de Hollywood, a mulher tá com aquela dor, mas ela tá respirando forte para ver se a dor passa. Porque a dor iminente mesmo é do nascimento. Não é quando rompe a bolsa, e sim quando tá nascendo, quando a cabeça do bebê tá passando. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Aí eu vejo aí um monte de bobão, um monte de otário, falando de homossexual, falando da religião muçulmana, falando das Olimpíadas que está acontecendo em Paris, falando da Rede Globo. Tem que acontecer, eu tenho que ser odiado. Se eu não for odiado, eu sou igual a eles. Você tem que bater palma porque tem alguém te odiando. Não porque você faz besteira, mas porque você pratica o evangelho. Não pense que você fazendo besteira, sendo inconveniente, mulher, homem, e por causa disso você está tendo inimizades, que isso é conveniente do que está escrito aqui. Não, eu estou falando daquele que pratica o evangelho. Versículo 10. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, isso aqui, embora no Brasil está acontecendo isso a rodo, mas isso aqui é lá para Israel, tá? Tudo isso aqui é lá em Israel. Eu ensino as pessoas a sempre olhar para Israel. Todo santo dia. Abra no YouTube e veja lá em vídeo ao vivo, porque o que mais tem em Israel são câmeras ao vivo que você abre e você vê o que está acontecendo lá. Diferente da Ponte Rio-Niterói, que ninguém consegue abrir câmera, só a Rede Globo. Diferente que tem no Brasil, que qualquer câmera ao vivo que você queira não funciona. Lá em Israel, todas funcionam. Se você botar Israel ao vivo, vai aparecer umas meia dúzia de câmera. Filmando o Muro das Lamentações, filmando lá o Templo Antigo, filmando lá as peças de ouro que já está no meio da praça. Vai aparecer alguma coisa.
Aquele, porém, que continuar firme até o fim será o quê? Salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Eu vou ler até o 14, porque eu não vou ler até o 35 não, porque o que eu queria falar, eu falei aqui, né, nesses primeiros versículos. Porque já tem 1h e 18 minutos de vídeo, fora as outras partes que eu vou colar, que já deve chegar a mais de 1h30, e fora o vídeo completo que eu também vou colar aí, que deve passar de 2 horas. Eu queria fazer esse vídeo no máximo em 40 minutos, mas não deu, gente. Então, só recapitulando. Já é de noite, tá? Já é de noite. São 18 horas e 1 minuto, tá? Hoje já é dia 1/8, pela Bíblia, tá bom? Então, hoje já é considerado o 5º dia da lua decrescente ou minguante, tá? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram 9 perguntas que foram feitas e eu acredito que eu tenha respondido todas, tá? E eu peço a vocês, por favor, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. O vídeo que eu vou pôr agora é explicando sobre o porquê que a lua no mês de agosto vai se atrasar por mais de 40 horas, tá? Se você acha bacana, é só ver o vídeo, tá bom? Seja abençoado. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like, faça comentários aqui embaixo. Oi, essa aqui é uma explicação rápida sobre por que a Lua nasce cada vez mais atrasada a cada dia. Aqui a gente tem um modelo do sistema Terra-Lua, com um observador aqui na Terra, apontando na direção da Lua e do Sol. Tanto a Lua quanto o Sol são vistos no alto do céu. E agora eu vou acelerar o tempo para a gente ver o que acontece. Olha só, tanto a Terra quanto a Lua giram no mesmo sentido, mas a Terra completa uma volta em 24 horas, enquanto a Lua demora um mês. E depois de 24 horas, o observador volta a apontar para o Sol, ao meio-dia. Ao meio-dia, o observador vê o Sol no alto do céu. Mas a Lua ainda não, porque ela está atrasada. Nesse meio tempo, ela caminhou cerca de 13 graus na órbita dela, no sentido da órbita da Terra, e isso faz com que falte ainda cerca de 50 minutos para que o observador consiga apontar para ela de novo. Eu vou fazer esses 50 minutos passarem agora. Pronto, agora sim. 24 horas mais 50 minutos depois, a Lua está aqui de novo no alto do céu. Esse atraso de 50 minutos por dia é acumulativo. No dia seguinte, eles vão se somar em 1h e 40 minutos, porque a Lua continua se movendo na órbita dela. Olha só, no segundo dia, o Sol volta a ficar no alto do céu ao meio-dia e a Lua está cada vez mais atrasada. 1h e 40 minutos depois, a Lua finalmente está no alto do céu. E isso é acumulativo até completar 24 horas de atraso depois de um mês, depois de uma órbita lunar completa. E essa é a explicação de por que a Lua atrasa a cada dia.